Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma atualização aqui do mercado, especialmente aqui para o nosso querido Bitcoin, tá certo? Bom, vamos começar aqui pelo gráfico de 4 horas, né? Porque estamos assim num momento bem delicado, para dizer no mínimo, né? Na, no price action aqui do Bitcoin. Bom, no vídeo passado nós comentamos que ele teve uma rejeição dessa linha aqui de tendência, olha, de baixa que vem aqui desde o all-time highs, né? Nós tivemos aqui no dia 20 de janeiro, ele ter respeitado aqui essa linha, tá certo? E rejeitou aqui recentemente mais uma vez, né, com a queda bastante agressiva aqui para baixo, né, nem chegou a, a, a tocar aqui na nossa resistência majoritária do nosso perfil de volume, ele já rejeitou aqui direto aqui da nossa linha de tendência e está se segurando aqui com tudo que ele pode aqui no ponto de controle, tá? Bastante perigoso, né? O ponto de controle já hoje é sexta-feira, já final de semana, não tem volume, né? E os manipuladores aí do mercado, né? Com pouco volume, eles conseguem jogar o preço tanto para cima quanto para baixo com bastante facilidade. Então, pelo que eu consigo ver aqui no curto prazo, pessoal, tem a possibilidade, sim, claro, dele vir novamente aqui retestar essa linha de tendência aqui e dar uma rejeição bruta aqui para baixo e tentar encontrar suporte ou nessa linha amarela que vem dando suporte para ele já há um certo tempo, como vocês podem ver, olha, desde agosto de 2024 ele vem aqui testa, né? E já aqui recentemente no nosso price action, o que aconteceu? Ele tocou aqui uma vez, foi enviado para cima, veio aqui, perfurou a linha, né, e tem se mantido aqui. Tá? Então ele está nessa encruzilhada, vamos colocar dessa forma, entre esta linha de tendência de baixa e esta linha de tendência de alta. Né? Então ele está sendo comprimido aqui, né? E quando acontece essa compressão no preço, né, há uma explosão quando ele rompe tanto para cima quanto, se for o caso, para baixo. Né? Mas, analisando a situação aqui, nós temos sinais mistos. Né? Infelizmente, essa é a realidade. Nós temos sinais mistos. Por quê? Analisando no gráfico diário, nós temos o que? Divergência bullish. Aqui, ó, no nossa onda de momento, essa onda azul, tá vendo? Temos aqui um preço que veio buscar valores mais baixos, mas na nossa onda de momento, ela fez uma baixa mais alta do que a baixa anterior, né? Então, assim, em miúdos, o que, que nós temos? Nós temos o preço fazendo isso e o momento fazendo o contrário, como vocês veem aqui nessa linha verde, né? Então, o momento está fazendo o contrário do que o preço. O preço está descendo, mas o momento está subindo. Né? Então, isso é bullish, tá? Isso é uma divergência bullish no gráfico diário e isso é muito bom, tá? O gráfico diário tendo isso, esse tipo de price action é muito positivo. Entretanto, entretanto, o nosso money flow, que é essa onda vermelha aqui que você está vendo, está no vermelho, ou seja, está negativo. O dinheiro está saindo do ativo. Quando ele está verde, como vocês podem ver aqui, olha, o dinheiro está entrando no ativo. Então, as altas elas são sustentáveis porque está tendo novo capital entrando no ativo, ou seja, as pessoas estão comprando, tá bem? Quando
flipa para o vermelho, o capital está saindo do ativo, né? Então, por isso que nós temos, quando tem essas altas, ela não é sustentável, logo o preço é mandado para baixo. Então nós temos esse sinal misto aqui no momento, né? Não tem uma direção clara para onde é que o mercado vai querer empurrar o preço do Bitcoin, tá bom? Justamente por isso, porque com sinais mistos fica muito complicado você tomar uma posição e falar, não, daqui eu creio que vai para cima, ou daqui eu creio que vai para baixo, a probabilidade é maior para cima ou para baixo. Aqui eu estou neutro, tá bom? Estou realmente neutro. Pela primeira vez, desde que eu comecei a gravar esses vídeos, eu me encontro nessa situação de neutralidade. Que o preço pode sim tanto romper para cima como romper para baixo, por causa desses sinais mistos que nós estamos tendo. Divergência bullish no gráfico diário, né? Entretanto, tendo a rejeição, né, da linha de tendência de baixa e um suporte na linha de tendência de alta sendo comprimido aqui. Ok. Agora, para ser bem claro para vocês, né, esse cenário, se você analisar essa imagem toda que você está vendo aí agora, né, se analisando essa imagem toda aqui, o que nós temos aqui? Vocês conseguem ver que é um triângulo simétrico, ok? É um triângulo simétrico, tá? Se eu vier aqui e buscar aqui para vocês, olha, aqui. Deixa eu ver uma imagem aqui que eu tinha usado no outro vídeo. Bom, esse aqui serve. Deixa eu abrir a imagem aqui numa nova janela. Cadê? Aqui. Então, isso aqui são triângulos simétricos. Se o preço vem de baixo para cima e toca na parte superior do triângulo simétrico, a probabilidade de romper para cima é maior. Tá? Como eu já falei e mostrei até nos outros vídeos isso. E se ele vem com price action para baixo, descendo, tá vendo? E começa a formar o triângulo, a probabilidade de romper para baixo é maior. Ok. Então, sabendo que se ele vem de baixo para cima, rompe para cima, e se ele vem de cima para baixo, rompe para baixo, em termos de probabilidade, olhando para esse gráfico aqui diário, o price action veio de onde? De baixo para cima ou de cima para baixo? Ele veio de baixo para cima. Então está formando aqui um triângulo simétrico com essas duas linhas de tendência, essa de baixa e essa aqui amarela de alta. O preço veio de baixo para cima e começou a formar, né, aqui o triângulo. Então, a probabilidade de romper para cima é maior se nós analisarmos o cenário dessa forma. Tá? É maior. Agora, se isso vai acontecer, é uma questão ainda a se observar. Né? É uma questão ainda a se observar. Por quê? Porque eu teria plena certeza que ele vai romper para cima se eu visse o money flow curvando aqui para cima. E ele não tem curvado para cima. Eu já tenho observado o money flow já há uns 3 dias ou mais. E ele fica entre 11,9
e 13, 11,9 e 13. Agora está 12,5, isso negativo, tá? Então, menos 11,9 e menos 13,1. Né? O que eu tenho anotado aqui tem sido essa variação, ou seja, está muito ali parado, né? Que está aqui, ó, menos 12,5. Então, o money flow já está no negativo, então eu já sei que o dinheiro está saindo do ativo, mas eu tenho divergência bullish no momento, no gráfico diário, ou seja, um conflitando com o outro. Tem esse possível triângulo simétrico que está se formando e está se comprimindo ali, né? Pela análise gráfica, a tendência dele é romper para cima, tá? Mas o que manda no price action é o money, é o dinheiro. O dinheiro está entrando, ele vai subir. Essa é a certeza que eu tenho usando o Market Cipher B, que é esse indicador aqui. Né? Por mais que eu tenha aqui esses pontos verdes que sinalizam uma reversão da tendência do preço, né? Mas o dinheiro continua saindo do ativo. Então, se o dinheiro está saindo, por mais que ele possa dar aqueles lampejos de alta lá para cima, a probabilidade de empurrar o preço para baixo é muito grande. Né? Então, que fique bem claro isso aqui para vocês. Tá? Não tem uma direção clara, né, objetiva, analisando todos os indicadores que eu utilizo para fazer meu trade, não tem. Não tem. Tá? As únicas operações que valeram a pena estar dentro é quando houve esse desvio aqui. Né? Temos aqui o nosso perfil de volume, tá? Para quem está vendo esse vídeo a primeira vez, perfil de volume é o método que eu uso para fazer as minhas operações, tá? Temos 3 pontos diferentes aqui nesse perfil de volumes que merecem a nossa atenção. Essa linha verde, que é o suporte majoritário, a linha branca, que é o ponto de controle preço médio, e a linha vermelha, que é a resistência majoritária. Então, toda vez que o preço vem buscar essa linha de baixo, essa linha verde, tanto é que ela está verde aqui, porque eu estou buscando por longo, operações de compra. Toda vez que ela vem aqui para essa parte inferior, né, e acontece esse swing failure, né, que o preço faz esse fake out aqui, o preço finge que vai quebrar para baixo, mas retorna. Aqui eu entro com operação de longo. Aqui eu estou no gráfico diário, né? Então, mas aí você precisa ir para o gráfico de 1 hora, 15 minutos e 3 minutos para você poder entrar ali que nem um sniper. Né? Na hora que ele dá aquela agulhada para baixo, você entra com a sua operação, né? E para pegar a onda para cima. E foi o que eu fiz aqui. Tá? Foi o que eu fiz aqui. E essa operação eu fechei aqui, ó. Quando ele encontrou essa resistência dessa linha de tendência de baixa aqui, eu fechei a operação e abri um short. Né? Abri um short, porque ele fez a mesma coisa que ele fez aqui embaixo. Tá? Estava ainda com a expectativa dele dar uma agulhada mais aqui na nossa resistência majoritária, mas ele nem chegou a fazer isso. Né? Então ele foi lá e já começou a cair. Né? Então, se nós voltarmos aqui para o gráfico de 15 minutos, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só o que foi que ele fez aqui. Tá vendo? Isso aqui, ó, é rejeição, ó. Nós temos um candle verde, grande, tá vendo? Deixou sombra aqui para cima, tá vendo a agulhada aqui para cima? O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que o preço chegou até aqui, na ponta dessa agulha, e antes do candle se fechar, da vela se fechar em 15 minutos, os vendedores empurraram o preço para baixo até aqui, né? E abriu-se um novo candle e ele engoliu todo o candle de alta. Isso aqui é um bearish engulfing
candle, tá? Então é o que? É uma vela que engoliu a vela de alta. E isso é bearish, tá bom? Isso é bearish. Então aqui eu entrei com um short, né? Mais ou menos aqui. Quando concluiu esse price action aqui, eu entrei com short aqui, tá bom? E o que eu fiz? Já peguei metade da operação, eu já fechei aqui. Por quê? Quando você entra em operações scalp e swing, né? Mas para scalp, quando você chega num suporte, se você está shortando e ele chega num suporte, qual que é o suporte aqui? O ponto de controle, né? Então ele rejeitou aqui, então eu entrei com short aqui. Onde é que eu vou começar a tirar meu lucro? Quando encontrar resistência. Qual que é a próxima resistência desse perfil, desse período todo aqui? É o ponto de controle. Tanto é que o preço veio aqui, parou aqui. E agora está aqui, ó, né? Pulando aqui em cima. O que não é muito bom. E se você já tiver visto os outros vídeos que eu já postei, eu falo que quando o preço vem da parte superior para encontrar suporte no ponto de controle, a maioria das vezes ele perde esse ponto de controle e vem buscar suporte mais embaixo, tá? Porque essa faixa mediana aqui não é lugar para você abrir operação nem de short nem de long. Você tem que buscar operações dos extremos, tá? Então, preço médio aqui não é lugar de você abrir operação. É lugar de você fechar operação que você abriu antes, ou pelo menos parcial, né? Pelo menos parcial. Então, se você está alongado daqui, você já tira primeiro parte do seu lucro quando ele chega no ponto de controle. Chegou aqui, você já tira parte da operação. Se ele continuar para cima, beleza. Senão você já está no lucro. Porque pode ser que seja rejeitado do ponto de controle. Né? Como ele veio aqui, ó, tentou várias vezes e foi rejeitado. Foi lá embaixo para tentar novamente, foi rejeitado de novo na terceira vez que ele conseguiu romper, para ser rejeitado novamente e voltar para o ponto de controle. Né? Então, se você está alongado daqui, operação comprada, você já faz o primeiro take profit aqui, tá bom? Já tira parte do seu lucro aqui, e se ele subir, ótimo. Se ele não subir, né, e o preço recuar, você vai ser estopado, né? E tomara que você coloque o seu stop, né, com um pouquinho de lucro para quando vir te estopar, pelo menos você não perdeu nada, né? Então aqui, ó, qual que é a jogada, né? Você está com esse price action aqui, como que você operaria? Né? Eu opero dessa forma. Swing failure na parte do suporte majoritário, abro longo. Ok? Abro longo. Assim que o preço começa a caminhar na direção que eu quero, eu já meto o meu stop um pouquinho acima da minha entrada, para que mesmo se eu ser estopado, eu sou estopado no lucro. Não perdo nada, nem a taxa da corretora. Tá bom? Ok. Chegou no ponto de controle, take profit primeiro. Tá? 50%, 25%, aí você que decide o teu nível de risco. Tá? Eu geralmente tiro metade já. Então chego aqui, eu já tiro metade da operação. Pá. Né? E o meu stop loss já está no lucro aqui, que eu já coloquei ele acima do meu ponto de entrada. Então, se o preço recuar e me estopar, me estopa no lucro. Beleza. Preço continuou, chegou aqui na parte superior, que é essa linha vermelha, resistência majoritária, eu fecho a operação. Eu não fico com expectativa, vai romper, vai para a lua. Não, eu opero sem emoção, análise gráfica, tá certo? Então a probabilidade de ser rejeitado é muito maior do que dele romper. Então para que eu vou ficar esperando? Não vou esperar. Rompeu? Ok. Aí eu espero uma oportunidade para eu entrar novamente. Ponto final. Mas eu não conto com a coisa certa, sendo que não tenho certeza que ele vai romper. Então já fecha a operação.
tá bom? Fecha a operação. Chegou lá em cima, começou a encontrar fraqueza, liquida, fecha a operação. E a mesma coisa no inverso. Então, se você fez um swing failure, como ele fez aqui, ó, a parte superior da nossa resistência majoritária, como ele fez aqui, eu observo nos gráficos menores, 15, 5 minutos, começou a rejeitar e encontrar fraqueza, abro o short, tá certo? Abro o short aqui. Na hora que o preço começa a caminhar na minha direção, eu coloco o meu stop loss, tá bom? Porque mesmo se eu for estopado, vou ser estopado no lucro, tá certo? E deixa o preço correr, tá? Deixa o preço correr. Onde é que vai ser o próximo lugar que ele vai encontrar resistência? Vai ser no ponto de controle. Vai ser no ponto de controle. Então eu fico observando o preço. Chegando lá no ponto de controle, encontrou resistência, eu já faço um take profit. Nesse caso aqui, ele não encontrou resistência nenhuma, ele passou direto. Olha, ele veio aqui, ó, e passou direto do ponto de controle, tá vendo? Passou direto do ponto de controle e foi parar lá já no suporte majoritário, né? Então aqui você vai fechar sua operação. Se você não viu que não encontrou resistência nenhuma aqui, vai passar direto, deixa correr. Deixa correr. Você já está com seu stop loss no lucro, você já colocou ele mais mais para frente do teu ponto de entrada. Então, mesmo que você for estopado, você vai ser estopado no lucro. Beleza? Então, é assim que nós operamos, é assim que funciona, tá certo? E nesse momento ele está aqui se segurando, tá? Se ele não se manter aqui acima dessa linha branca aqui dos 83.800, ele vai cair aqui para essa linha amarela ou para o suporte majoritário, que é essa linha verde. Ok? Então, esse é o movimento a curto prazo para o Bitcoin, tá bom? A longo prazo, né? A longo prazo, continua-se muito bullish, sim, tá? Continua-se muito bullish. E temos ambiguidade quanto ao movimento do Bitcoin. Teremos novas altas? O market já acabou? Né? Se formos olhar nesse cenário, como eu já falei alguns vídeos atrás aí, eu vou voltar aqui e vou falar novamente, né? Qual que é a situação? A situação é a seguinte, agora aqui é o gráfico semanal, tá? Estamos no gráfico semanal do Bitcoin. Então, cada vela dessa aqui é uma semana. E o que nós temos aqui? Divergência bearish. Eu não mostrei para vocês no diário que tinha divergência bullish, ou seja, preço descendo, mas o momento subindo. Aqui está o contrário. Então, no gráfico semanal, está nos mostrando que o topo já aconteceu. Olha só. Olha a nuvem de momento aqui. Então, nós temos aqui o ponto do momento mais alto foi quando encontrou aqui o preço na faixa de 105 mil. Depois o preço chegou nos 109 mil. Mas, entretanto, olha aqui o nosso nuvem de momento para baixo. Então, a nuvem para baixo e o preço subindo. Né? Então, fez o quê? Movimento contrário. O preço fez isso e a nuvem está fazendo isso. Está descendo. Então, isso é uma divergência bearish. E no semanal. Então, no diário, nós temos divergência bullish, ou seja, sinalizando que pode ter mais alta sim. Mas no semanal já está uma divergência bearish formada e confirmada. Tá? Confirmada, não tem como fugir. Já está confirmado aqui. Né? Tá aqui o pontinho vermelho e o pontinho vermelho. Tá vendo? Então está confirmado. É fato consumado. O preço perdeu momento. Tá bom? Perdeu o momento. E quando isso aconteceu no último bull market, que foi aqui o de 2021, nós entramos no bear market. Então vocês podem observar aqui, ó, primeiro topo, tivemos um topo duplo, no topo
topo duplo no período passado, no bull market passado, e nós tivemos aqui o nosso momento, o ápice desse momento aqui, ó, tá vendo? O ápice desse momento. Olha aqui aonde que chegou a nuvem. Tá vendo? Chegou aqui. No outro topo que foi acima, ou seja, o preço fez isso, tá vendo? Mas o nosso momento, olha aqui, olha, a linha vermelha, fez um topo de momento mais baixo que o topo anterior. E o que aconteceu depois disso? Bear market. Então, toda vez que o Bitcoin fez divergência bearish no semanal, nós entramos no bear market. Né? Entramos no bear market. Então, isso é uma realidade. Tá? Pode ser que o topo já chegou? Pode. Pode ser que esse ano seja diferente? Pode. Né? Pode. Tanto é que em 2021 tivemos topo duplo nos bull market passados, nós não tivemos topo duplo, foi um topo único. Foi lá, fez o topo e já começou a cair. Aqui não, ele fez o topo, recuou quase 50%, voltou de novo e fez uma alta maior. Então pode ser que teremos algo semelhante a isso aqui? Pode. Tá? Pode. Por quê? Porque os outros indicadores de bear market, nenhum foram apontados ainda. Né? Nenhum foram apontado ainda. Então, todos os outros indicadores que apontam o bear market, nenhum foram acionados ainda. Então, o que eu acredito que possa acontecer no longo prazo agora? O que pode acontecer é, volta aqui para o gráfico diário, o que eu acho que pode acontecer? Nós temos essa divergência bullish aqui acontecendo, ok. Temos esse triângulo simétrico aqui acontecendo, ok. O preço está vindo de baixo para cima, com a probabilidade de romper para cima, ok. Então, tudo isso somado, e vendo que nenhum outro indicador de bear market foi confirmado ainda, teremos mais uma alta. Teremos. Mas não vai ser de 400, 300, esquece isso. Eu não acredito. Tá? Não acredito. Ele pode chegar aqui no máximo aqui 120, entre 110, 115 e 125, que é onde ele vai buscar a liquidez que tem lá nessa zona de preço, tá? Aqui, ó, acima do topo anterior, do topo máximo. Então tem muita liquidez aqui acima do topo. Ele vai lá para liquidar esse pessoal e vai voltar caindo com tudo. E aí é bear market, na minha opinião. E o que vai sinalizar isso no nosso preço? O que vai acontecer? O que eu consigo ver que pode acontecer? É exatamente isso, o preço vir romper esse triângulo simétrico aqui para cima, tá? Rompe isso aqui para cima, né? Vai apanhar um pouco aqui, não vai ser assim, faca quente na manteiga, rompendo logo lá para cima, vai apanhar, vamos ter muito movimento aqui ainda assim, e aí ele vai romper, né? Esse topo aqui vai liquidar toda essa galera que está shortada daqui de cima. Quando chegar aqui, todo mundo vai pensar, agora é lua, Bitcoin 500 mil, não sei o que, vai todo mundo estar animado. Só que não vai. Né? Depois que ele fizer isso aqui, a probabilidade dele ter uma rejeição feroz para baixo é muito grande. E o que isso vai acontecer? E o que isso vai fazer aqui nos nossos osciladores? Vamos ter outra nuvem aqui, só que vai continuar confirmando a divergência bearish que já existe, né? Vai ter uma outra, vai formar aqui uma outra nuvem, entendeu? Ela não vai superar a nuvem anterior, confirmando a divergência bearish. E aí é bear market. Beleza, pessoal? Então, o que eu consigo ver no curto prazo é exatamente isso.
tá? Temos muito sinal misto, né? Mas se analisarmos um por um e formos somando, né, todos os sinais que nós estamos tendo, aponta que nós teremos sim mais uma alta, entendeu? E essa vai ser a última, entre 115 e 125, que é onde liquida a galera, beleza? Mas no curto prazo, voltando agora aqui para o gráfico de 4 horas, né? No curto prazo, se ele perder esse ponto de controle, tentar encontrar suporte na linha amarela, não conseguiu. Nessa linha verde, que é o suporte majoritário, também não conseguiu. O último ponto de suporte que existe para ele é aqui, ó, 0,786 de Fibonacci em 79 mil. Tá? Então ele precisa encontrar suporte aqui no 79 mil. Tá? Ou no máximo dar uma agulhada aqui para baixo, lá no 76, mais ou menos, entendeu? 70 mil. Pode chegar até nos 70 mil e voltar. Mas fechar a vela diária acima do 0,786. Por quê? Porque se ele fechar o candle abaixo dessa linha de 0,786, entendeu? Acabou a tendência de alta. Tá bom? Acabou a tendência de alta. Tá? E se o preço vir buscar abaixo dessa linha branca aqui, entendeu? Acabou a tendência de alta. Tá bom? Então o preço pode chegar até aqui, voltar e precisa fechar o candle diário acima do suporte de 0,786 de Fibonacci nos 79 mil. Tá? Isso precisa acontecer para ele ter novas altas, ok? E é o que provavelmente vai acontecer, tá bom? Agora, se ele vai fazer esse movimento aqui antes de romper lá para cima, eis a questão, tá? Eis a questão, não tem nem como saber, tá? Nós só vamos saber com o desenvolver do price action que vai estar acontecendo agora até o meio de abril. Eu acredito que daqui 15 dias a direção já vai estar completamente definida. Porque com essa divergência bullish no diário, tá mostrando que o preço vai buscar novas altas. Entendeu? Vai buscar novas altas. Mas que não impede que num curto prazo, que nós estamos analisando diário, né? Vários dias somados para formar essa nuvem diária, tá certo? Agora, nada impede que os market makers dê aquela agulhada para baixo e venha buscar essa liquidez toda aqui e vá lá para cima e para liquidar o pessoal lá de cima, tá bom? Então isso tudo pode acontecer dentro do mesmo dia, entende? Então eles podem jogar o preço para baixo e subir o preço no mesmo dia e não afeta em nada as ondas de momento, não afeta em nada os osciladores, porque o preço foi lá, buscou e voltou e fechou lá em cima de novo. Só foi para liquidar a galera. Então isso é possível, contando que mantenha esses parâmetros, não vir buscar abaixo de 70 e o preço diário fechar acima de 786. Mesmo que o preço chegue lá nos 70 mil e volte, continua a mesma sinalização de novas altas, tá bom? Então é isso que eu tenho para vocês, espero que eu tenha esclarecido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, caso você queira que eu analise aí a sua moeda, deixa nos comentários que eu preparo o conteúdo e trago para vocês, tá bom? Então é isso que eu tinha para vocês, obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.